O escritor do Salmo de número 18 ou 19, em algumas outras Bíblias, escreveu: narram os céus a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Este compositor de origem semita, redigindo vários séculos antes da era cristã e até mesmo dos filósofos pré-socráticos, é mais uma das várias vozes que esboçam, na antiguidade, o espanto do homem perante a grandeza do universo e como essa grandiosidade lhes remete a algo mais, isto é, parece-lhes apontar para o transcendente. Nesse sentido, para muitos antigos, o universo não simplesmente aleatoriamente está lá. Ele é como um texto que pode ser lido e até mesmo fornece características do seu autor. Fazendo coro ao deslumbre de tantos homens ante a grandiosidade do mundo, neste semestre letivo tivemos justamente a oportunidade de ter contato com a disciplina de mitos da criação, conduzidos pela professora doutora Leila Brito, uma matéria que lida exatamente com o universo, isto é, tudo ao nosso redor, analisado sob a perspectiva criacional. Ou seja, tudo visto não apenas como tudo, mas como tudo de algo, como tudo que aponta para algo, se relaciona com algo e vem de algo. Em outras palavras, o universo como criação, o universo numa narrativa, o universo nas narrativas, nos diversos mitos de criação existentes em tantas distintas culturas. Por que o ser humano se admira tanto diante do universo? Porque, como bem disse a autora Nancy Houston em sua obra A Espécie Fabuladora, somos por natureza uma espécie criadora de narrativas. É isso que nos distingue dos outros animais. Não apenas somos curiosos e buscamos o porquê das coisas, como também engendramos nossas próprias narrações e justificativas. O porquê que achamos e o porquê que elaboramos é, nas palavras dela mesma, a nossa especialidade, a nossa prerrogativa, a nossa mania, a nossa glória e a nossa queda. Somos os únicos animais que sabem que nascem e sabem que morrerão. O universo considerado em si mesmo como um conjunto de átomos não tem sentido. É o ser humano ao fabular que atribui-lhe sentido. O homem é, portanto, um contador de história e os mitos da criação são apenas mais algumas narrativas dentre as narrativas. Mitos que esboçamos para pôr em ordem o que imaginamos saber sobre a realidade e explicá-la, principalmente quanto à sua origem e finalidade. Mas isso não explica por que diferentes povos elaboram mitos da criação tão distintos. O antropólogo Levi Strauss fez contribuições interessantes nessa seara. Seu pensamento entendia as culturas como sistemas de signos compartilhados. Estes, por sua vez, seriam estruturados de acordo com padrões gerais que governariam o funcionamento do espírito humano. É como se houvesse uma superestrutura psicológica por detrás de cada sistema sociocultural. Por esse motivo, cada cultura de cada sociedade desenvolve seus mitos da criação com importantes diferenças, mas ao mesmo tempo com relevantes semelhanças que podem ser observadas e catalogadas. Podemos também observar símbolos ou arquétipos que se repetem como padrões. Strauss também sugere em sua obra Mito e Significado que o pensamento mitológico, longe de ser irracional, determinado por impulsos básicos ou emocionalista, é desinteressado e verdadeiramente intelectual. Assim, tem sua originalidade e um grande papel no desenvolvimento do raciocínio conceitual. Podemos dividir a história da humanidade em dois blocos principais: pré-história, com as subdivisões A, Paleolítico, B, Neolítico e C, Idade dos Metais, e História, com as seguintes subdivisões por sua vez: Idade Média, Idade Antiga, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Conforme a pesquisadora Karen Armstrong, em sua obra Uma História de Deus, podemos conferir o desenvolvimento dos mitos nesse período da seguinte forma: Paleolítico, situado entre 40.000 e 20.000 a.C., foi marcado por uma espiritualidade sem distinção rígida entre o profano e o sagrado. Neste tempo, os homens eram nômades e tinham uma sobrevivência baseada principalmente na caça. Seus mitos trazem uma ênfase diferenciada para o céu, sendo este algo infinito e inalcançável aos homens que o observavam. A divindade que o representava geralmente ficava, de certo modo, escanteada no panteão dos povos neste tempo em relação ao culto e interação religiosa, remetendo exatamente à transcendência celestial. Neolítico.
entre 10.000 e 3.000 a.C. Foi um tempo de transição entre o estilo de vida nômade para o estilo de vida sedentário. Sedentarismo esse possibilitado pela invenção da agricultura. Essa descoberta não foi tratada apenas como um avanço tecnológico, mas como uma dádiva espiritual. As colheitas eram vistas como fruto de uma erogamia, ou seja, um casamento sagrado, onde o solo é visto como feminino e as sementes como sêmen divino, e a chuva, por sua vez, como uma representação da relação sexual entre o céu e a terra. Florescem as divindades associadas à terra com características femininas. Idade dos metais. De 3.000 a.C. a 1.000 a.C. criam-se os primeiros utensílios de metal. Os seres humanos começam a construir cidades. Vêm então os avanços culturais que propiciam a invenção da escrita e formas de expressões artísticas mais complexas. Desenvolvem-se civilizações, principalmente na região do Crescente Fértil, localizadas entre os rios Eufrates, Tigre, Jordão e Nilo, próximos ao Oriente Médio. As divindades dos povos desse período de localização geográfica têm toda uma relação com a questão da água, isto é, o mar, os rios, as águas subterrâneas. Os deuses começam a assumir postos de patronos das mais variadas áreas da vida humana. Por fim, história. Todas as subdivisões mencionadas outrora são como que sintetizadas aqui. É como se desaglassem nessa etapa da história humana. Na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, rivalizam as concepções mais antigas das divindades dos panteões com o monoteísmo prevalente em religiosidades como o judaísmo, cristianismo e islamismo, que crescem exponencialmente. Há constante conflito e dialética não apenas entre essas religiosidades, como também com a filosofia e a ciência, resultando em fases mais ou menos religiosas, expansão ou decréscimo das religiões, etc. Como já mencionado, vários mitos da criação emergem desses períodos da história. Um mito da criação é, em rápidas palavras, uma narração simbólica que descreve o início de tudo a partir dos seus tempos mais remotos. Frequentemente são considerados pelos povos que os preservaram por tradição oral como relatos sagrados. Conforme o cientista e doutor em física Marcelo Gleiser, em seu livro A Dança do Universo, os mitos da criação podem ser classificados em dois grupos. Alguns mitos da criação supõem um início, cronologicamente falando, para o universo, enquanto outros não. Assim, podem ser classificados de acordo com a forma como respondem à questão do começo. Aqueles que dizem que há um começo são chamados mitos com criação, onde o universo tem uma idade finita. Já os que dizem que não houve um começo são chamados mitos sem criação e concebem o universo com idade infinita. A classe do mito com criação pode ser subdividida em mito com 1. Ação positiva de um deus, deusa ou vários deuses indefino para o início do universo. 2. Surgimento do cosmos e seus componentes a partir do não ser, ou seja, sem intervenção divina. 3. Tensão entre ordem e caos. Já o grupo dos que possuem mitos sem criação tem dois subgrupos principais: os que entendem que o universo sempre existiu e sempre existirá, e 2. Aqueles que compreendem um cosmos que se cria e recria indefinidamente. Tomemos alguns exemplos de mitos. No jainismo não há a figura de um deus criador ou como figura central. Assim, nele, o universo é visto como tendo um substrato eterno, indestrutível e imutável, sofrendo de ciclos baseados em princípios naturais, envolvendo contrastes entre destruição e criação. O objetivo do fiel, nesta perspectiva, é fugir desse ciclo e avançar a um estado onde a alma se torne inativa e onisciente. Já no cristianismo, Deus, Javé, é representado como aquele que trouxe o universo ex nihilo, isto é, do nada à existência. O próprio espaço e o tempo passam a existir pela ação criadora de Deus nesta visão. Segundo Gênesis, essa divindade teria criado e organizado o mundo em 7 dias. Podemos citar também o Enuma Elish dos babilônios, onde se narra a presença dos deuses organizadores que regulam a separação e ou interação dos opostos, ordem, caos, céu, terra, luz, escuridão, etc. O caos especificamente representaria o mal e é geralmente representado por serpentes, dragões ou simplesmente entidades maléficas que batalhariam em guerras cósmicas com deuses heróicos. Nele, tudo se inicia com uma espécie de líquido primordial, onde duas divindades, Apsu e Tiamat, coordenariam o surgimento das coisas. Poderíamos citar muitos mais mitos, como o Yorubá, o islâmico, o Hopi e o Tupi-Guarani.
explorar suas maravilhosas riquezas, mas com o espaço delimitado que tenho, imagino que tenham sido suficientes os exemplos já dados. O que é importante entendermos deste mundo todo a explorar é que esses mitos lidam, como já dito, com conceitos complexíssimos e abstratos da metafísica, como o nada, o absoluto, o ser e o não ser. Neste sentido, há uma relação dos mitos com a ciência e a filosofia, porque ambas, ciência, filosofia e religião, têm inspirações profundamente humanas, tendo como motivação a necessidade ou a curiosidade de descobrir e explicar nossa origem e destino, com inspiração na grandiosidade do universo. Todas essas disciplinas, se é que posso falar assim, encantam-se pela beleza da natureza, reverenciando-a e deslumbrando-se com seus mistérios. Todas as culturas desenvolvem uma cosmogonia. É a curiosidade latente a todo ser humano que o leva a divagando, teorizar, especular ou proclamar acerca do começo sobre tudo. Em outras palavras, a cosmogonia surge a partir da pulsão humana pelas origens. Os mitos traduzem as realidades humanas, narram e, enquanto narram, estão envolvidos de saberes, filosofias e ensinamentos que permeiam o povo em que esses mitos foram concebidos. A ordem vigente numa sociedade como que respinga sobre os mitos que ela engendra. Nesse sentido, a cosmovisão afeta o mito e o mito afeta a cosmovisão, porque o mito tanto molda o nosso modo de enxergar o mundo, como nosso modo de enxergar o mundo afeta o mito. Os papéis sociais, de gênero, das instituições, do trabalho, do matrimônio, aparecem nos mitemas difundidos naquela sociedade. É por esse motivo que cada cultura desenvolve mitos tão diferentes, em contextos distintos. Precisamos estudar os mitos. Estudar os mitos da criação é estudar aquela parte das produções fabulares do homem que lida com os anseios humanos mais humanos, de onde viemos e para onde estamos indo.